Eles foram pescar. Passaram a noite toda pescando. E a Bíblia nos mostra que no dia seguinte, muito obrigado, não apanhou nada. Glória a Jesus, não pode deixar aí, tá bom. Então no dia seguinte não apanhou nada. E a Bíblia nos mostra que eles chegaram e Jesus estava ali na beira da praia. Estava ali uma grande multidão. E os discípulos tinham chegado da pesca, desceram do barco e começaram a lavar a rede para guardar. Naquele exato momento, Jesus ele entra no barco de um que era de Simão, que era Pedro. Glória a Jesus. E Jesus começa a ministrar a palavra para aquela multidão que estava ali na beira da praia. Enquanto Jesus estava ministrando a palavra de Deus, a Bíblia diz que Pedro estava lavando a rede, mas Pedro estava prestando atenção na mensagem que Jesus estava pregando. E a Bíblia diz que depois que Jesus termina de ministrar a palavra, Jesus ele vira para Pedro, que é Simão, e disse: Simão, lançai a vossa rede sobre o mar. Glória a Deus, glória a Jesus. E Pedro diz: mestre, nós passamos a noite toda pescando e nós não apanhamos nada, mas segundo a tua palavra eu vou lançar a rede. Glória a Jesus, glória a Deus. A Bíblia diz lá em Romanos capítulo 10 versículo 17 que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Glória a Jesus. Enquanto Jesus estava ministrando, Pedro lavando a rede e estava ouvindo a palavra do Senhor. Glória a Jesus. Interessante é que Pedro ele tinha vários motivos de guardar a rede. Primeiro motivo que Pedro tinha para guardar a rede é que ele passou a noite toda pescando e não apanhou nada. Esse era o primeiro motivo que Pedro poderia guardar a rede. Segundo motivo é que Pedro estava cansado. Quem é pescador sabe, passar a noite toda pescando é um trabalho, esforço, e no outro dia estava cansado. Glória a Jesus. Esse é o segundo motivo que Pedro poderia dizer: mestre, nós não vamos lançar a rede. O terceiro motivo é que Pedro estava já lavando a rede para guardar. Então Pedro tinha vários motivos para, glória a Deus, não lançar a rede. Mas Jesus disse: Pedro, lança a rede. Jesus deu uma ordem e Pedro toma posse da palavra e diz: segundo a tua palavra, mestre, eu lançarei a rede. Glória a Jesus, glória a Deus. Diga para teu irmão, diga: meu irmão, você vai guardar a rede ou vai lançar a rede? Glória a Jesus, glória a Deus. Eu quero te falar aqui alguns motivos que nós devemos lançar a rede. Glória a Deus, não guardar a rede. Primeiro motivo que nós devemos guardar a rede, diga assim: Jesus é o Salvador do mundo. Este é o primeiro motivo que nós não podemos guardar a rede. Temos que lançar a rede, porque Jesus é o Salvador do mundo. A Bíblia diz que Deus, quando criou Adão, colocou lá no jardim do Éden. Nós sabemos da história que Adão ele pecou. Glória a Jesus, por causa da sua desobediência. A Bíblia diz lá em Romanos capítulo 3 versículo 23 que o pecado veio através do homem e através de Adão. Glória a Jesus. E a Bíblia diz que o pecado passou para toda a geração. Romanos capítulo 6 versículo 23 diz que o salário do pecado é a morte. Glória a Jesus. Mas Jesus veio para dar vida, e vida com abundância. Glória a Jesus. Então a Bíblia diz que é o primeiro motivo que nós devemos lançar a rede, porque Jesus é o nosso Salvador. A Bíblia diz que Adão pecou, mas Deus não desistiu do homem. Quando Deus veio à procura de Adão, a Bíblia diz que Deus disse: Adão, onde estás? Deus sabia onde é que Adão estava, mas Deus queria que Adão confessasse os seus erros. Mas a Bíblia diz que quando Adão aparece, aí Deus faz a pergunta: por que tu se escondesse? Porventura comece do fruto proibido? Aí Adão não
não confessa, não assume a sua culpa e disse: Senhor, ó Deus, a mulher que tu me desse. Adão coloca a culpa em Deus e a culpa na mulher. E nós sabemos que Deus dá sentença a Adão, dá sentença à mulher, dá sentença à serpente. E a Bíblia diz que Deus faz uma promessa lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, que ele da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Glória a Jesus. Deus não desiste do homem. E a Bíblia diz que Deus renova a promessa lá em Isaías capítulo 7, versículo 14. Eis que uma virgem dará luz. Glória a Jesus. E o seu nome será Emanuel. Então Deus, ele faz a promessa, renova a promessa e cumpre a promessa. Em Lucas capítulo 2, versículo 11, da cidade de Davi nasceu hoje o Salvador do mundo. Glória a Jesus. Atos dos Apóstolos capítulo 4, versículo 12. Nenhum outro nome é dado acima do céu e nem abaixo sobre a terra que nós podemos ser salvos. É somente através de Jesus Cristo. Glória a Deus. Então esse é o primeiro motivo de nós não guardar a rede, é lançar a rede, porque Jesus é o Salvador do mundo. Você está aqui porque Jesus é o Salvador do mundo. Glória a Jesus. Segundo motivo que nós devemos continuar lançando a rede é porque Jesus, ele veio a esta terra para fazer a vontade do Pai. A Bíblia diz lá em João capítulo 6, versículo 38, Jesus disse: eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Jesus veio fazer a vontade do Pai. Está escrito no livro de João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. O Pai envia o seu Filho. Jesus Cristo vem para fazer a vontade do Pai, para morrer em morte de cruz. A Bíblia diz lá em Efésios capítulo 2, versículo 8, que diz: pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. É graça de Deus, significa misericórdia. Então a misericórdia de Deus, nós estamos aqui por causa da sua misericórdia. Glória a Deus. Então esse é o segundo motivo que nós não podemos guardar a rede, é lançar a rede, porque Jesus, ele veio a este mundo para morrer em morte de cruz, para nos dar salvação. Glória a Jesus. Terceiro motivo que nós não podemos guardar a rede, tem que lançar a rede. Diga assim: porque ele ressuscitou. Diga para o teu irmão. Este é o motivo que nós estamos aqui para lançar a rede, porque ele está vivo, ele está vivo, ele ressuscitou dos mortos, ele ressuscitou dos mortos. Glória a Jesus. Este é o motivo que nós estamos aqui e continuamos lançando a rede, porque Jesus está vivo. Glória a Jesus. A Bíblia diz que ele veio fazer um sacrifício em morte de cruz, carregou aquela cruz pesada. A Bíblia diz que aquela cruz era minha, era tua e era de Barrabás, mas ele tomou sobre si as nossas dores. Ele foi humilhado, cuspido, rejeitado, carregou a coroa de espinho na sua cabeça, prego nas mãos, prego nos pés. E a Bíblia diz que ele suportou calado. Isaías 53 fala que ele veio como uma ovelha muda e não abriu a sua boca, ele suportou calado. Diga assim: é amor. É, glória a Jesus. Isto é amor. Ele suportou a dor por causa do amor de mim e de você. Glória a Jesus. Se alguém não dá valor, é você, mas Jesus deu valor ali na cruz do Calvário, morrendo em nosso lugar. Glória a Jesus. Mas a Bíblia diz que ele morreu, mas ao terceiro dia, glória a Jesus, ele ressuscitou. As duas mulheres foram ao sepulcro de Jesus, e as duas mulheres estavam preocupadas: quem é que vai remover a pedra para nós colocar aroma, que era perfume, no corpo de Jesus? E aquelas duas mulheres não poderiam remover aquela pedra. Enquanto ela chegou ali no túmulo, o anjo chegou, e a Bíblia diz que a pedra foi removida. O anjo sentou na pedra. Quando aquelas duas mulheres chegaram, ela disse assim:
assim: eu já sei o que vocês estão procurando, mas ele não está mais aqui, ele já ressuscitou, ele está vivo, glória a Jesus. Esse é o motivo de a gente continuar lançando a rede, glória a Jesus. Diga para o teu irmão: meu irmão, Jesus está vivo. Continue lançando a rede. Devemos continuar lançando a rede, que Jesus está vivo. Vivo, 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 glória a Jesus. Glória a Deus. O quarto motivo porque devemos continuar lançando a rede, glória a Jesus. Diga assim: porque nós temos um encontro com Jesus. Aceitamos Ele e Ele perdoa os nossos pecados. Glória a Jesus. Nós estamos aqui porque nós tivemos um encontro com Jesus. Ele perdoa os nossos pecados. A Bíblia diz lá em Mateus capítulo 11, versículo 28, Jesus disse: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Jesus não faz exceção de pessoa, ele convida preto, branco, amarelo, rico, pobre, magro, gordo, convida a todos, porque Jesus, ele quer salvar e quer perdoar pecado, glória a Jesus. E a gente tivemos um encontro com Cristo. Estamos nesta noite aqui para lançar a rede, porque Ele nos perdoou, glória a Jesus. Quinto motivo é porque Jesus, ele vai voltar. Diga assim: Jesus, ele vai voltar. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 22, versículo 20, diz: aquele que testifica estas coisas diz certamente cedo vem, ora vem Senhor Jesus. Aquele que testifica essas coisas que está escrito na palavra de Deus. E nós vemos o que está escrito na palavra de Deus, Mateus capítulo 24, versículo 13 em diante. Os discípulos chegaram para Jesus e disseram: mestre, que sinais nos mostra da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus começa a falar a respeito dos sinais. Jesus, ele disse: acatai vós que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo, enganarão a muitos. E ouvirei rumor de guerra, fome, peste, terremoto, nação contra nação, reino contra reino, pai contra filho, filho contra pai. E tudo isso é o princípio da história. Em Mateus capítulo 24, versículo 8. Se é o princípio, significa que o negócio vai piorar. Glória a Jesus. Mas a Bíblia não relata, que Jesus nos relata através da sua palavra. Tudo está se cumprindo e vai continuar a palavra de Deus se cumprir. Mas eu quero dizer nesta noite, assim como nós estamos aqui, glória a Deus, para lançar a rede, é dizer para o mundo que Jesus, ele vai voltar, glória a Jesus. Diga para o teu irmão, diga: meu irmão, continue lançando a rede, Jesus vai voltar. Pronto, irmão. Mateus capítulo 24, versículo 16, a Bíblia diz que porém daquele dia e hora ninguém sabe. Nós não sabemos o dia que Jesus vai voltar. Então devemos lançar a rede todos os dias. Quando Deus nos dá a oportunidade, lança a rede, glória a Jesus. Aleluia. A Bíblia diz que Jesus nos mostra em Mateus capítulo 24, versículo 37. Jesus disse: assim como foi no tempo de Noé, assim será também a vida do Filho do Homem. Jesus não mostrou que haverá outro dilúvio, não. Mas Jesus quer trazer uma comparação. Diz que assim, como foi no tempo de Noé, porque no tempo de Noé o povo comia, bebia, casava, se dava em casamento. Então foi um tempo que o povo estava despercebido, achava que o dilúvio não ia acontecer. Mas a palavra de Deus, quem fez a promessa a Noé foi Deus. E a Bíblia diz lá em Jeremias capítulo 1, versículo 11, que Deus pergunta a Jeremias: o que é que tu vês, Jeremias? Ele disse: eu vejo uma vara de amendoeira. Viste bem, porque eu vejo sobre a minha palavra para cumprir. Glória a Jesus. Então o que Deus falou, ele cumpriu com a sua palavra. O dilúvio veio, porque Deus fez a promessa e cumpriu. Agora nós temos a promessa, é sobre a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. João capítulo 14, versículo 1, Jesus disse: olha, não se turbem os vossos corações, creis em Deus, creis também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: eu vou preparar lugar, e quando eu for preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para onde estiver, estejais vós também. Essa promessa ainda não se cumpriu ainda, porque a igreja ainda está na terra, mas Jesus, ele prometeu que vai voltar. E quando Jesus não vem
Jesus. Porque Ele vai voltar. Mateus capítulo 24, versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, a mão de muitos esfriará. Quantas pessoas já se esfriaram na fé? Quantas pessoas que pregaram essa palavra e não estão pregando mais? Quantas pessoas guardou a rede e não quer mais lançar mais a rede? Quantas pessoas que já louvou ao Senhor? Quantas pessoas que já pregou essa palavra e hoje encostou a rede, encostou a harpa e não quer mais adorar a Deus, não quer buscar mais o Senhor? Mas a Bíblia diz lá em Isaías 55, versículo 6: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. É tempo de buscar o Senhor. Glória a Jesus. Glória a Deus. É tempo de buscar o Senhor, porque a palavra de Deus está se cumprindo. Lucas capítulo 17, versículo 1. A Bíblia diz que nos últimos tempos haverá escândalo. É necessário que tudo isso aconteça. Glória a Deus. Então tem que acontecer. Haverá escândalo, a Bíblia nos mostra. E haverá escândalo na igreja, haverá escândalo na família, haverá escândalo na sociedade e haverá escândalo na política. Quando você vê essas coisas acontecendo, é a palavra de Deus se cumprindo. Mas quem está firmado na rocha está dizendo: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Porque tem que se cumprir a palavra. A palavra de Deus está se cumprindo. E a Bíblia diz que a gente tem que perseverar, porque Jesus, Ele vai voltar. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 e 17, o apóstolo Paulo, ele escreve: o mesmo Senhor, o que morreu na cruz, o mesmo Senhor que ressuscitou, o mesmo Senhor que foi para o céu, o mesmo Senhor, Ele vai voltar. Aleluia. Aí ele diz assim: o mesmo Senhor descerá do céu com um alarido, com a voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. Que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós que estamos vivos seremos arrebatados juntamente para encontrar o Senhor nos ares. Glória a Jesus. Os que dormiram no Senhor, aqueles irmãos que já pregaram o Evangelho, aqueles irmãos que lançaram a rede, aqueles irmãos que ganharam alma para o reino de Deus, hoje já dormem no Senhor. Mas a palavra diz que os mortos ressuscitarão primeiro. Glória a Deus. E depois nós que estamos vivos seremos arrebatados juntamente para encontrar o Senhor nos ares. Haverá o arrebatamento da igreja. Então, quando será? Quando Jesus voltará? Mateus capítulo 24, 42. Jesus disse: vigiai, porque ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora que há de vir o vosso Senhor. Vigilância não é para amanhã, vigilância é para hoje. Então nós estamos aguardando a qualquer momento o toque da trombeta. Ah, Jesus está demorando. Está escrito em 2 Pedro capítulo 3, versículo 3 e 4. Diz que nos últimos dias aparecerão escarnecedores segundo a sua própria concupiscência, e dizendo: cadê a promessa do Senhor? Porque desde que nossos pais dormiram, todas as coisas permanecem como sempre. Cadê Jesus que não veio ainda? 2 Pedro capítulo 3, versículo 8. Um dia para o Senhor é como 1000 anos, e um ano é como um dia. O versículo 9. O Aleluia. Senhor não retarda a sua promessa, como algum tenha por tardia. O Senhor é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, mas que todo venha o arrependimento. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus, Ele vem. Nós não sabemos o dia, nós não sabemos a hora, porque Ele não deixou dia e hora marcada para que ninguém soubesse. A Bíblia diz lá em Mateus capítulo 24, versículo 11, que nos últimos dias aparecerão os falsos profetas, e os falsos profetas marcando data para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Charles Taze Russell, ele marcou data para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo em 1914, e a 1914 chegou e Jesus não veio. Então a data que ele marcou caiu por terra. Mas está escrito na palavra de Deus, Mateus capítulo 24, 16: porém naquele dia ninguém e hora ninguém sabe. Aleluia. Diga para teu irmão: não adianta marcar data para a volta de Cristo, porque ninguém sabe. E tem várias datas, irmão.
2027 tem data para a volta de Cristo. 2028 tem data para a volta de Cristo. No ano 2000 marcaram data para a volta de Cristo. Então tem várias datas marcando. Mas enquanto estão marcando a data para a volta de Cristo, a igreja está pregando a palavra que Ele vem. Nós não sabemos o dia, nós não sabemos a hora, mas pregamos que Jesus, Ele vai voltar. Termino dizendo essa palavra. Enquanto Pedro lançou a rede, diga assim: foi 153 peixes. Glória a Deus. Nós só ganhamos alma se a gente fazer a obra. Nós só ganhamos alma se a gente lançar a rede. Glória a Deus. Marcos capítulo 16, versículo 15. Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o meu evangelho a toda criatura. Quem lança a rede está obedecendo o ide de Jesus. Aleluia. Diga para teu irmão: meu irmão, lança a rede. Glória a Deus. Graças a Deus não está aqui essa campanha abençoada que lança a rede. É chuva, é sol, é dificuldade, mas está lançando a rede. Glória a Jesus. Diga para teu irmão: diga, meu irmão, a minha rede está aqui e eu vou lançar ela. Glória a Deus. Continue lançando a rede, porque Jesus vai voltar. Continue lançando a rede, porque eu estou aqui porque alguém lançou a rede. Você está aqui porque alguém lançou a rede. Glória a Deus. Quando nós vimos, irmão, aquele que lança a rede, vem todo tipo de peixe. Mas diz assim: Deus, Ele sabe tratar os peixes. Deus, quando chama, pode vir um bandido, traficante, todo tipo de pessoa. Mas Jesus sabe trabalhar. Jesus liberta. Jesus salva. Jesus transforma. Glória a Deus. Porque Ele tem poder para fazer o milagre na vida do homem. Então, nesta noite, onde está a primeira pessoa que quer entregar sua vida a Jesus, que quer nesta noite ter uma transformação, ter um encontro com Jesus, porque somente Ele pode mudar a tua vida hoje. João capítulo 8, versículo 32: conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará. Então nesta noite você conhecer a verdade, Jesus vai te libertar, porque Jesus liberta o homem. Glória a Jesus. Onde está a primeira pessoa? Ao final desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, onde está você? Que destino De ter a tua alma, qual será o futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu vida ou morte? Vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. É hoje o dia da salvação e que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.